A sua falta de memória está atrapalhando o desenvolvimento da sua vida. Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o psicólogo Dmitry Cunha. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Um tema que está presente no seu dia a dia, a sua memória. Os seus esquecimentos repentinos, eles atrapalham totalmente o andamento do seu dia, não é mesmo? Fique aqui no vídeo até o final que você vai aprender tudo sobre como cuidar da sua memória, como melhorar a sua memória. Até mesmo você que talvez nem tem tanta dificuldade assim, pode estar começando a ter. Então fique no vídeo que você vai entender tudo sobre esse tema. Gostou da ideia do vídeo? Já curte, também se inscreva no canal. Faça parte aqui do nosso canal, porque semanalmente nós temos saúde e desenvolvimento para você. A dificuldade com a memória é uma tônica na vida de muitas pessoas. Nós vivemos em uma sociedade totalmente acelerada, que te propõe milhares de informações que você deve armazenar e você deve depois resgatar. Fazer com que essa memória trabalhe a seu favor é uma grande dificuldade em um mundo tão rápido, cheio de informação e o tempo todo com tudo ao seu redor te chamando a atenção. Mas o quanto é prejudicial, porque nós vivemos na sociedade e a tendência é que essas informações elas se multipliquem. O quanto essas informações elas vão estar batendo a sua porta diariamente, o que você vai selecionar, armazenar, guardar e depois resgatar é muito importante para você ter uma vida plena, feliz e saudável. Só que o quanto isso é difícil, o quanto é cansativo você ter que lembrar de tantas coisas, o quanto é cansativo você ter que armazenar tantas informações e depois resgatar essas mesmas com a possibilidade intacta, no tempo certo, no momento certo e na hora que você precisa. É muito difícil a gente ter esse tipo de desempenho de nossa memória. E hoje aqui eu quero te ensinar como você lidar com tudo isso, lidar com esses milhares de informações que você tem e o quanto você tem que sim lidar com tudo isso. Imagine só um gaveteiro, na verdade milhares de gavetas agora. Essas gavetas elas vão se abrindo e fechando o tempo todo e você vai armazenando coisas nessa gaveta, nesses milhões de gavetas que estão ao seu redor. É assim que a sua mente funciona, é assim que a sua memória funciona. É como se fossem gaveteiros em que você vai guardando informações e você precisa lembrar de qual gaveta você guardou aquela determinada informação. O quanto é difícil a gente imaginar tudo isso, né? O quanto a gente é difícil entender a sobrecarga que você propõe sobre a sua memória. E o quanto você se sente nervoso, você se maltrata e até mesmo fica muito bravo procurando logo remédios ou possibilidades para melhorar a sua memória. Esse mecanismo todo, ele funciona de uma maneira milimétrica. Em fração de segundo, você armazena e de repente resgata uma determinada informação. E você precisa disso, a gente precisa dessas informações e nós precisamos dela o tempo todo. Você precisa da sua memória, então preste bem atenção agora sobre as 3 dicas que eu vou te dar para você melhorar a sua memória. Mas antes, escreva aqui embaixo, você já teve algum problema com a sua memória? Você já teve algum branco? Você já estudou para uma prova com bastante empenho e de repente quando precisou daquelas informações, nada estava lá? Escreva aqui embaixo. E agora as dicas que eu vou te dizer. A primeira dica, ela é muito importante. Eu quero falar com você sobre atenção. Pare, se atente agora. A gente não faz isso, não é mesmo? A nossa memória, ela precisa muito das nossas atenções. Ou seja, tem muita coisa acontecendo ao meu redor. Eu preciso parar, focar e prestar atenção para que eu possa armazenar essa informação de uma maneira correta. Muitas vezes a gente fica muito bravo com a nossa memória e até quer tomar medicações, quer falar ou até mesmo julgar a nossa dificuldade da memória, só que a gente esquece que existem outros atributos, dentre elas a nossa sensação, percepção e atenção. Você precisa conectar esses 3 atributos anteriores para você ter um armazenamento correto dessa memória. Se você precisa realmente guardar algo, pare e preste atenção. Leia, preste atenção, grave com atenção. E dessa forma, você vai ter uma memória muito boa sobre aquele conteúdo, porque você vai estar armazenando da maneira correta. A segunda dica diz respeito à questão da similaridade, ou seja, aquilo que é parecido. Você precisa armazenar
contando com a sua experiência, com a sua história. Existem informações que você vai armazenar que você já tem coisas parecidas em volta. Quando a gente lembra de um nome, por exemplo, você lembra daquele som das letras do nome e você começa a lembrar e armazenar a partir de nomes parecidos que você já conhece. E dessa forma você vai criando esse caminho de armazenamento e depois de recuperação dessa informação. O terceiro e último ponto diz respeito sobre as suas emoções. Qual é o sentido de você lembrar daquilo que você está guardando? Qual é a vantagem? Qual é a emoção que você sente ao guardar e até mesmo ao resgatar essa informação? Preste bem atenção que a sua emoção, ela pode te ajudar bastante no armazenamento e na recuperação de alguma memória, ou ela pode, na verdade, te atrapalhar. Quando a gente fala de te ajudar, quando você se sente extremamente empolgado, feliz, quando você lembra de algo tão satisfatório ou vive algo tão marcante, você armazena e relembra daquelas informações com uma facilidade muito grande. O nome de uma rua, da praia que você visitou, uma festa determinada que você vivenciou na família ou com os amigos. Essas emoções, uma música, um cheiro, tudo isso faz com que a sua memória trabalhe de uma maneira muito funcional. Dessa forma, ela joga a seu favor na sua emoção, mas também pode jogar contra. Nós dissemos aqui sobre talvez você ter branco nas provas, né? A sua memória, o seu medo de errar, a sua preocupação, ela faz com que você tenha dificuldade de armazenar e também dificuldade de você se lembrar depois. A alta pressão emocional que você coloca faz com que você não consiga lembrar daquelas informações porque você não está armazenando ou até mesmo dando condições para se lembrar de uma maneira correta. A pressão que você exerce faz com que a sua memória jogue contra você. Dessa forma, então, nós temos essas três possibilidades de você lidar e armazenar melhor as suas informações, para que quando você possa e precise recuperar algum dado informativo, a sua memória esteja ao seu favor. E agora eu vou fazer um resumo do que nós trabalhamos aqui hoje, mas antes eu vou pedir para você curtir e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com uma pessoa que talvez está buscando alternativas para melhorar a sua memória. Talvez ela precise dessas informações e você vai estar ajudando ela. Nós falamos aqui hoje o quanto a sua memória ela é muito importante, mesmo em um mundo cheio de informações e estímulos o tempo todo. Você deve sim se organizar em 3 passos muito importantes. Você ter muita atenção, você ter a questão da similaridade e também você ter emoção. A seu favor, esses 3 passos podem favorecer o seu desempenho e o seu desenvolvimento através do uso da sua memória. Eu agradeço que você ficou até o final do vídeo e até o próximo!